galera? Para a segunda parte, então, né, do nosso curso, a gente começou fazendo uma contextualização aí dos principais problemas, né, que as pessoas com câncer enfrentam no sentido psicológico, né, e quais são as terapias mais indicadas pela literatura. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre ataque, né, sobre o nosso modelo de psicoterapia, como a gente olha, né, para as pessoas com câncer e como a gente trabalha com esses casos no contexto clínico, tá? Bom, gente, acho que deu para entender pela introdução e pelas coisas que a gente conversou até aqui que o câncer ele altera fortemente as contingências da vida do paciente, né? Desde o momento que a pessoa percebe os primeiros sintomas até ela começar a consultar vários médicos e esses vários médicos não entenderem o porquê desses sintomas e fazerem muitos exames e encaminharem de um para o outro até provavelmente aí cair num especialista da área e essa pessoa chegar num especialista e de fato fazer a confirmação e receber o diagnóstico de câncer. Então, antes mesmo do diagnóstico, a vida dessa pessoa já foi mexida, né? Lá atrás, quando ela começou com algum tipo de sofrimento e começou esse pebolinho aí de um lado para o outro em médico para tentar descobrir o que ela tinha. Aí ela recebe um diagnóstico, esse diagnóstico impacta a gente de uma maneira muito difícil, impacta todas as pessoas ao redor. Essa pessoa recebe o diagnóstico, as possibilidades de tratamento e um prognóstico. É escolhido aí qual vai ser o tratamento e ela dá início a um tratamento que vai ser doloroso, que vai ter muitos efeitos colaterais, que para melhorar lá na frente, ele vai deixar a pessoa muito mal agora, né? Então, geralmente, o tratamento do câncer, químio, rádio, ele faz muito mal a curto prazo, ele tem muito efeito colateral, essa pessoa sente muita dor, muito mal-estar, muito estresse, enfim. Então, a pessoa ela não tem reforçadores para o tratamento a curto prazo, os reforçadores são a longo prazo, a curto prazo é muita dificuldade, né? Então, essa pessoa ela vai passar por tudo isso, ela vai sentir dores físicas, efeitos colaterais físicos, problemas emocionais, ela vai ser privada do trabalho dela, das relações sociais, da vida dela, vai passar por situações muito difíceis, até que ela consiga ir, né? Vamos olhar numa perspectiva muito otimista, né? Ter a cura, pelo menos uma remissão do câncer naquele momento, e aí vai passar por alguns anos ainda se consultando com o seu médico, com o seu oncologista, para verificar se não existe uma recidiva, para daí, depois de uns 5 anos sem recidiva, poder dizer que essa pessoa foi curada do câncer, tá? Entre os primeiros sintomas dessa doença até a cura, a gente vai ter aí uma janela de 7, 10 anos muitas vezes, tá? Então, é uma doença que ela se estende ao longo da vida e ela altera muito as contingências de vida do paciente. Se você recebe, então, alguém com câncer na sua clínica, enquanto terapeuta analítico comportamental, você vai identificar, vai investigar esse contexto que a pessoa está vivendo e quais são os reflexos que esse contexto traz para o repertório comportamental dessa pessoa. Tudo isso sem perder de vista o que ela traz da história de vida e os valores pessoais dela, tá? Como terapeutas, e aí eu já adiantei isso também, a gente precisa considerar a complexidade envolvida sobre o caso, estudar o caso clínico, é muito importante, tá? E trabalhar com clientes com câncer, gente, é algo que exige da gente muita sensibilidade, muita empatia e muita validação, tá? Foco na validação. Por quê? Nós somos parte de uma comunidade verbal, numa cultura ocidental que é altamente invalidante, tá? A pessoa vai falar, eu tô triste porque eu tenho câncer. Não fica assim, vai ficar tudo bem. Ah, eu acho que eu vou morrer. Você não vai morrer, para de pensar nisso. Então, se como psicólogos nós precisamos deixar de lado esse repertório da nossa comunidade verbal mais ampla
e adotar um repertório comportamental de validação, com pacientes com câncer, a gente tem que ter 1000 vezes mais atenção a isso. Combinado? Porque senão vocês vão ser invalidantes e vocês vão estragar qualquer coisa que se prestem a fazer. A gente precisa na clínica ter um ouvido muito atento, um coração muito atento, ter bastante. Isso, tem que ser forte, enfim, né? A gente tem que ter um olhar, um ouvido muito atento, um coração muito aberto, ter muita empatia e muita validação, tá? A gente vai falar sobre técnicas, né? Porque são estratégias clínicas que vão ser utilizadas, mas nenhuma estratégia clínica que a gente utilize, ela prescinde de habilidades terapêuticas e de uma boa relação terapêutica, tá? Ou seja, você se conectar de verdade com aquela pessoa, você se preocupar de verdade com aquela pessoa, você tentar de verdade entender o que está acontecendo com ela e validar o que tá acontecendo com ela, é o pré-requisito para tudo que a gente vai falar a partir de agora. Combinado? Então, porque como a gente vai falar bastante de técnica, estratégia, avaliação funcional, às vezes dá uma impressão de que esse outro aspecto está sendo deixado de lado. Gente, não está. Nada funciona sem uma boa relação terapêutica, sem empatia e sem validação, tá? Inclusive os estudos de fatores comuns, né, que a gente tem estudos aí que vão verificar e investigar diferentes modelos de terapia e por que elas são eficazes e por que elas funcionam, eles mostram que mais importante do que a abordagem e que o modelo de terapia que você usa, o maior preditor de bons resultados é você ter uma boa relação terapêutica. E uma boa relação terapêutica, ela só é construída com base em habilidades. Terapeutas precisam ser socialmente habilidosos, precisam ser clinicamente habilidosos, tá? Então, tudo que a gente vai ver de análise e estratégia aqui depende da relação terapêutica, né? A FAP é isso mesmo. E é legal, assim, oficina de habilidades terapêuticas da DID, legal, recomendo muito, inclusive, o Denis é maravilhoso, né? É, treinar habilidades terapêuticas é uma coisa que a gente não faz na graduação. Na graduação, a gente costuma desenvolver, se vocês fazem diferente aí, eu admiro muito, tá? A gente não faz é porque não dá tempo e não tem recurso mesmo. Não tem como fazer com 40, 50, 60, 70, 80 alunos numa sala, você fazer um treino de habilidade, né? Então a gente acaba saindo muito bom em olhar, até às vezes fazer uma avaliação funcional, escolher uma intervenção, descrever intervenções, mas ter habilidades terapêuticas na prática é algo que falta na nossa graduação, tá? E esse é o tipo de coisa que eu recomendo que vocês estudem quando sair da graduação, tá? E não um curso do XYZ, ABC, porque não, tá? E aí, vamos então olhar para isso, lembrando que a gente precisa dessas habilidades e elas são a base para que todo o trabalho clínico aconteça, tá? Bom, então, se o câncer ele altera as contingências de vida, eu vou tentar olhar para essas contingências, essas alterações, para entender o que meu cliente está trazendo de sofrimento, de questão para ser trabalhada na terapia, né? E aí, como terapeuta analítico comportamental, eu vou usar diferentes estratégias e muitas delas, todas elas na verdade, são componentes das terapias que a gente falou agora há pouco. E essas estratégias vão ser utilizadas para reduzir a aversividade da vida que esse cliente tá enfrentando no momento, aumentar o contato com ele com reforçadores e tudo isso baseado nos valores pessoais dele, tá? E aí, como que eu escolho uma estratégia para trabalhar com um cliente com câncer? Eu vou definir a minha estratégia baseada na queixa que ele está trazendo, né, no problema que ele está trazendo, nas demandas que eu estou identificando, porque às vezes o cliente ele não traz, mas a gente acaba percebendo e vendo ali com eles outras coisas a serem trabalhadas, e com base na avaliação funcional que eu vou realizar, tá? Enfim, todo mundo conhece uma contingência, né? Tá aqui embaixo aqui para todo mundo ver. As pessoas às vezes colocam diferente, né? Setinha, não setinha, enfim, mas tá indiferente. Quando eu olho para uma pessoa que chega na minha clínica, eu vou
ter uma boa relação, uma boa escuta, vou validar, vou entender e vou começar a conhecer essa pessoa, conhecer a vida dela e ter acesso aos elementos que vão me permitir entender o que está acontecendo com ela, tá? Então, além de saber as queixas, que são os problemas, e por isso que saber, a pessoa tem depressão, não me ajuda. Tem ansiedade? Não me ajuda. Por quê? Porque eu estou olhando para uma topografia, eu estou olhando para uma queixa, eu estou olhando para um nome que a pessoa está trazendo. O que eu preciso além disso? Fazer uma avaliação funcional daquilo que a pessoa está me apresentando como problema. Então, eu preciso identificar quais, se ela está com um problema, né? A gente vai olhar aqui para a resposta-alvo. Eu preciso identificar quais são os estímulos antecedentes que são aí relacionados à ocorrência dessa resposta, se tem alguma operação motivadora envolvida, quais são, essa resposta está acontecendo por um motivo, então quais são os reforçadores que essa resposta produz e quais são os aversivos que ela evita. Quando a gente olha para isso aqui, as pessoas que não conhecem, elas têm uma impressão muito errada de super simplificação, tá? Como se toda a complexidade humana coubesse nisso aqui que é tão simples e reducionista, tá? Cabe. É simples e reducionista? Jamais, tá? Então a gente vai conversar agora um pouquinho sobre quais são as OMs mais frequentes na vida de um paciente com câncer, quais são os estímulos aí que estão presentes na vida dele, que estão relacionados à ocorrência das respostas que são um problema clínico, o que essas respostas produzem de consequência para elas estarem sendo selecionadas. Vamos olhar então para o que acontece na vida de uma pessoa com câncer, porque é com base nisso aqui que a terapia vai se desenvolver, tá? É com base no que essa pessoa apresenta de comportamento, qual o contexto que está relacionado, o que esse comportamento tem de, o que essas respostas têm de efeito sobre o mundo, em que condições tudo isso aqui está acontecendo. É só assim que a gente vai poder fazer uma terapia que seja individualizada, focada na realidade, nas necessidades da pessoa e que vai produzir resultados importantes para ela. Então, bora! Vamos falar sobre elementos comuns na prática clínica oncológica, tá? Não existe aula no mundo que vá dar conta de esgotar isso daqui, porque cada história de vida é única, tá? Mas quando eu olho para pessoas com câncer, existem alguns termos aqui dessa contingência que são muito frequentes. E é sobre eles que a gente vai conversar, porque eu quero que vocês prestem atenção, tá? Vamos começar pelas respostas, porque geralmente é por onde a pessoa começa, tá? Quando você chega na clínica, né, você fala, oi, tudo bem, fulano, prazer, eu sou a Mariana, senta, fica à vontade, quer uma água, quer um cafezinho? Não, obrigada, a pessoa vai sentar lá e vai falar, então tá jóia. E aí? Né? Geralmente eu começo a minha pergunta assim, e aí, o que está acontecendo que você decidiu me procurar? Me conta um pouquinho, né? E aí essa pessoa, muito provavelmente, ela começa falando sobre o problema clínico dela. Algumas pessoas começam falando sobre a história de vida, enfim, né? Tem variações. Mas a gente vai querer, no primeiro momento, entender qual é o problema, o que está acontecendo, por que essa pessoa está procurando. Quando um cliente com câncer ele nos procura para atendimento, existem algumas respostas, tanto abertas como encobertas, que fazem parte aí do repertório que vai constituir uma queixa, tá? Se eu falo de respostas encobertas ou abertas, se eu falo de respostas fisiológicas, a gente vai ter um cliente com algumas questões físicas acontecendo, tá? Ele pode reclamar, muito provavelmente, de náusea, ele vai reclamar de fadiga, ele vai reclamar de insônia, embora ela tenha componentes comportamentais, a gente tem uma questão fisiológica. Ele vai reclamar de tensão muscular, de taquicardia, de dor, tá? Não coloquei aqui, mas a dor é muito importante. Então, essa pessoa pode chegar já te contando, olha, eu tenho diagnóstico de câncer X há tanto tempo, eu tô fazendo tratamento X, Y e Z.
e ela pode te falar algumas coisas que estão acontecendo no corpo dela. Muito provavelmente, ela vai também te contar sobre algumas respostas de evitação que ela tem apresentado, porque a evitação, ela é um padrão comportamental de quem está em sofrimento. Geralmente, quem está em sofrimento está evitando, né? Então, o que que esse cliente pode falar para a gente? Olha, Mariana, eu tô assim me sentindo muito mal por causa do meu tratamento, eu sinto muita náusea, eu me sinto cansado, eu tenho muita dor e com isso eu tô cada vez menos vivendo. Eu não trabalho mais porque eu tô em tratamento, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo fazer um esporte, eu não consigo ver os meus amigos, eu não tenho vontade de ver os meus amigos. Eu não tenho vontade mais de fazer nada, né? Eu me sinto muito enjoada, então eu não consigo comer. Eu me sinto muito enjoado, não consigo comer, não consigo me sentir bem. Às vezes eu pulo o medicamento, porque eu sei que se eu tomar aquele medicamento eu vou passar muito mal, eu não aguento mais passar mal. E aí, quando eu começo a pular medicamento, às vezes eu até deixo de ir na consulta, porque eu sei que eu vou levar bronca do médico. Eu sei que o médico vai me olhar e vai falar que eu tenho que tomar o remédio, que eu tenho que comer bem, que eu tenho que fazer algumas coisas e eu não estou conseguindo. Então, a gente vai ver um padrão comportamental de evitação bem presente. Muitos relatos verbais, né? Esse cliente vai falar, né, que se sente desesperançoso. Muitas vezes ele vai falar que ele se sente inútil, eu não consigo mais fazer nada, eu não sei por que que eu existo. Eu sou um fardo na vida das pessoas. Não basta eu estar triste, todo mundo ao meu redor está triste. A vida do meu esposo parou. A vida dos meus filhos parou, eles não têm mais cuidado, ninguém mais dá atenção, porque está todo mundo aqui no hospital cuidando de mim. Né? Então as pessoas vão falar bastante de como elas se sentem, desesperançosas, inúteis, clientes com bastante ruminação, né, que vão falar sempre das mesmas coisas, dos mesmos problemas, muitos com pensamentos de morte, então falas como eu acho que eu não deveria mais estar aqui, acho que eu faria um favor para todo mundo se eu morresse. Eu acho que não vale a pena passar por tudo isso que eu estou passando nesse tratamento, porque eu vou ainda correr o risco de morrer depois, né? Muitos pensamentos catastróficos, negativos aí relacionados à doença, ao prognóstico, e muitas autorregras rígidas que esses clientes trazem, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês de autorregras que podem vir de um cliente com câncer. Eu tenho que ser forte. Eu não posso chorar na frente dos meus filhos. Eu não posso deixar ninguém perceber que eu estou desabando, porque as pessoas estão aqui para cuidar de mim. Eu não posso desabar na frente delas, né? É, eu não gosto de depender de ninguém. Eu me viro sozinho, eu sempre me virei sozinho. Então, autorregras rígidas que as pessoas têm e que fazem com que essas pessoas deixem de ter uma experiência mais saudável em relação a tudo que está acontecendo, porque elas estão presas nessas autorregras que elas desenvolveram ao longo da vida, tá? Então, esses relatos, esses comportamentos verbais aí vão ser bem presentes nessa população. E o que eles relatam muito emocionalmente? Tristeza intensa, né? Muita tristeza, muita ansiedade, bastante vergonha e bastante raiva, tá? Raiva, irritabilidade são coisas que as pessoas falam bastante. Tudo isso aqui, gente, está relacionado, tá? Muitas vezes a tristeza e a irritabilidade, elas vêm porque a pessoa está passando muito mal, né? Muitas vezes elas vêm porque a pessoa tem autorregras tão rígidas que ela não se permite viver, se expressar, se vulnerabilizar, receber ajuda, e aí isso vai deixando ela emocionalmente pior. E quanto mais ela está emocionalmente mal, mais ela tem insônia, mais ela tem tensão muscular, mais ela tem fadiga, pior ela se sente. Quanto pior ela se sente, mais evitativa ela fica. Quanto mais evitativa ela fica, mais emocionalmente mal ela fica.
Quanto mais emocionalmente mal ela fica, pior o relato verbal. Então, todas essas respostas, embora sejam respostas, elas acabam sendo estímulo para outras respostas, elas acabam sendo condição que uma está relacionada à ocorrência da outra, tá? Então, embora eu tenha colocado uma contingência aqui de um jeito bem didático, se a gente for pegar um caso clínico e destrinchar, dá uma contingência de 20 slides, assim, né? Porque a pessoa se sentiu enjoada e aí para evitar o enjoo, ela não tomou o medicamento. Então, ela evitou o enjoo. Mas quando ela não tomou o medicamento, ela piorou o quadro clínico dela. E ela teve isso, aquilo, e a gente vai analisando, tá? Mas é muito importante a gente ter noção de que existem coisas que acontecem no corpo dessa pessoa que estão sendo muito difíceis. Existem respostas emocionais muito difíceis. A gente vai ver os relatos verbais dessa dificuldade e vai ver muito provavelmente padrões comportamentais evitativos. Faz sentido para vocês, gente, imaginar um cliente com câncer chegando com esse tipo de questão? Tá? Beleza. Aí como que a gente faz? A gente faz assim, bom, se a pessoa tem uma resposta fisiológica de náusea, então ela vai tomar um Bolanal. Se ela tem uma resposta fisiológica de fadiga, então ela vai dormir. Se ela tem insônia, então ela vai tomar um Zolpidem. Se, né, a gente olha para isso e não vai olhar simplesmente para o sintoma como algo a ser diretamente modificado. A gente vai olhar para essas respostas como relacionadas a eventos ambientais e, muitas delas, produtoras aí de efeitos no mundo. A gente precisa olhar para essa complexidade para poder ajudar a pessoa de fato, tá? Então, vamos olhar para o que pode estar relacionado aí à ocorrência dessas respostas. Nos nossos clientes com câncer, é muito comum a gente ver uma operação motivadora de privação ali frequente, tá? O que acontece? Quando as pessoas passam por um diagnóstico ou por um tratamento de câncer, existe grande probabilidade de que elas sejam privadas de coisas importantes para elas, tá? Primeiro, privadas de atividades reforçadoras. Se uma pessoa está hospitalizada por muito tempo, ou se ela está com a saúde muito debilitada, ela vai estar privada de coisas que são reforçadoras para ela. Eu não posso mais jogar meu futebol, eu não posso mais tomar minha cervejinha, eu não posso viajar para nenhum lugar que eu gosto, isso é importante para mim, eu não posso mais trabalhar, enfim. Muitos clientes vão estar privados do que é reforçador para eles, tá? E isso é uma coisa que vai afetar muito a vida desses clientes. Existe uma privação de contato social muitas vezes, especialmente a depender do tipo de câncer e da fase do tratamento, tá? Se essa pessoa, ela tá num tratamento quimioterápico e ela tá muito imunossuprimida, ela não pode ficar recebendo visita. Existem, inclusive, quartos no hospital, quando as pessoas com câncer estão internadas, que são quartos que têm um aviso na porta que ninguém pode entrar. Para entrar naquele quarto, você precisa se paramentar todo. Lembra a época da Covid, que para o pessoal trabalhar no hospital eles usavam macacão, propel, uma touca, uma máscara, não sei o que lá? Para poder entrar no quarto desse paciente, você precisa se paramentar, porque ele está muito imunossuprimido. Qualquer coisa que entrar em contato com o organismo dele pode fazer com que ele adoeça ainda mais. Então, essas pessoas, elas são privadas de contato social, elas são privadas de toque físico, elas são privadas de intimidade, né? Porque não existe contexto para tudo isso. Bom, a privação de intimidade, né, vai acontecer por estar afastado socialmente. Às vezes essa intimidade é emocional, às vezes essa intimidade é física, né? Pode ser que essa pessoa não consiga se vulnerabilizar emocionalmente, então ela não tem relações íntimas emocionalmente com ninguém. Pode ser que ela esteja com tanta dor, com o corpo mutilado, passando por coisas ruins, e aí ela não tem intimidade no sentido físico mesmo, né? Sexual falando. Então, essa é uma privação importante. Muitas dessas pessoas são privadas de autonomia e independência, tá? Por quê?
estão hospitalizadas ou estão muito doentes, elas não podem dirigir, elas não podem ir no mercado, elas não podem fazer as próprias coisas. Então, elas precisam sempre de alguém fazendo por elas. E estar privado de autonomia e de independência, gente, para algumas pessoas é algo muito duro, tá? Para a maioria de nós, na verdade, né? É algo muito duro. Outra privação importante de uma pessoa que está passando por um tratamento mais longo de câncer é de desempenho ocupacional. Eu não estou mais trabalhando, eu não estou mais indo para a faculdade, eu não consigo limpar minha casa, eu não consigo cozinhar, não consigo cuidar dos meus filhos. Então, é mais uma privação que essa pessoa passa, tá? Se a gente olha para essas operações motivadoras, a gente vai entender um pouco sobre a vida da pessoa e isso vai ajudar a gente a pensar em intervenções, tá? Vou dar exemplos bem simples. Se você está privado de atividades reforçadoras que você tinha na sua vida, o que existe de reforçador hoje que você pode fazer? Né? Se você está se sentindo super inútil e não tem nada de legal para fazer, vamos pensar em coisas acessíveis. E aí que entra muitas vezes a terapia ocupacional no hospital, para quem está hospitalizado. Muitas vezes entra o grupo de voluntários que vai fazer alguma atividade lúdica com essas pessoas. Muitas vezes entra o próprio apoio que as pessoas dão ali no hospital umas para as outras, mas muitas vezes o que a gente precisa é ensinar as pessoas a entrar em contato com reforçadores que são possíveis naquele momento, tá? E isso é uma intervenção possível. Tô privado de contato social porque eu tô isolado, não posso receber visita. Que outras formas você tem de ter contato social com pessoas importantes, né? Vamos marcar uma videochamada, vamos marcar um café por videochamada com a sua amiga, vamos colocar isso na sua vida, na sua agenda e tornar o contato social uma coisa acessível. Ah, mas não é a mesma coisa, eu gosto de ver gente, eu gosto de abraçar, não é. Isso é horrível, isso é desesperador. Só que quanto mais isolado socialmente você ficar, o que acontece com a sua saúde? Melhora ou piora? Com a sua saúde física, com a sua saúde emocional? Então, muitas vezes, quando a gente vai propor intervenções, essas pessoas elas vão esbarrar na dificuldade, né? Elas vão esbarrar na fadiga, elas vão esbarrar em tudo que está impedindo. E nessas horas a gente precisa trazer os valores, tá? Então, entender o que é valoroso para o meu cliente é muito importante. Porque muitas vezes é com base nesses valores que a gente vai conseguir que eles tenham algumas ações importantes, que a ACT chama de ações comprometidas, né? Ela vai conseguir fazer alguns enfrentamentos, vai conseguir fazer algum esforço a mais, vai ter um grau maior de motivação baseado no que é importante para ela. É importante para você restabelecer sua saúde? É importante para você ser uma amiga presente, saber do que está acontecendo com as suas amigas e poder estar ali para elas? É. Então, bora agendar uma videochamada, né? Bora ver o que a gente pode fazer. Então, toda vez que eu olho para a operação motivadora de privação, eu preciso ajudar o meu cliente, primeiro, a aceitar que muito provavelmente ele não vai ter acesso ao que ele tinha antes e da forma que ele tinha antes, mas a gente pode promover flexibilidade para esse cliente ter acesso diferente ou a reforçadores diferentes que a gente pode produzir naquele contexto. E muitas vezes os valores vão ser importantes. Para ajudar o meu cliente a ter acesso àquilo que ele está privado, o que eu posso usar de estratégia muitas vezes? Treino de resolução de problemas, né? Então, se ele está privado de atividades reforçadoras, eu não vou só chegar e falar, ai, que tal a gente fazer um artesanato? Você não está sendo um bom terapeuta, você está sendo um bom conselheiro, né? Ótimo, tô privado. Quer dizer, que droga, não é ótimo, né? Droga, estamos privados de atividades reforçadoras, beleza. E aí, só tem isso para fazer no mundo que você fazia antes? Não. Você pode voltar ao que você fazia? Não posso. Tem possibilidades, outras possibilidades? Vamos pensar aqui junto? Vamos fazer um brainstorming? Vamos trazer possibilidades aqui? Vamos avaliar se elas se aplicam à sua realidade? Se elas vão te trazer reforçadores, se elas são possíveis no seu contexto, né? Então, se eu trabalho com um treino de resolução de problemas,
problema, se eu trabalho com treino de tomada de decisão, eu estou ensinando habilidades para o meu cliente que não são importantes só para ele ter acesso ao artesanato e ser um pouco mais feliz na vida. Eu estou ensinando para ele um repertório comportamental que vai ser importante em muitas etapas do tratamento, porque ele vai ter muitos problemas para resolver, tá? Então a gente tem que olhar sempre para a construção de repertório. O que eu estou ensinando para essa pessoa? Muitas vezes, para trabalhar aqui com essas operações motivadoras de privação, a gente vai precisar fazer treino de habilidades. Né? Ela vai precisar construir habilidades que ela não tinha. Tá? Deixa eu ver aqui um exemplo. Até o próprio contato social. A pessoa pode falar, né, o que eu falei para vocês, ai não, mas eu gosto do olho no olho, eu gosto do estar presente, sim, mas e aí o que a gente pode fazer nesse momento? Vamos desenvolver novas habilidades. Às vezes as minhas habilidades sociais vão ter que mudar de cara um pouco, vão precisar mudar um pouco a topografia. Se a pessoa ela é muito tímida e a gente sabe que ter apoio, ela é muito retraída, muito introvertida, muito tímida, e a gente sabe que apoio e contato social são importantes para o tratamento, eu posso começar a trabalhar para essa pessoa socializar com o colega de quarto, com o colega do quarto do lado, participar de um grupo terapêutico no hospital, enfim. Então, desenvolver novas habilidades é muito importante, tá? E aí, vamos supor, eu preciso que o meu cliente, que ele está em privação de contato social, ele se exponha mais. Só que para ele se expor está sendo super ansiogênico, porque ele se sente inseguro a como ele está fisicamente, ele se sente inseguro em relação ao câncer, ele acha que todo mundo vai olhar para ele e vai ver um câncer, não vai ver uma pessoa. Então, nesse caso, não adianta só estimular o contato social. O que eu preciso? Eu preciso muitas vezes fazer uma intervenção para esse cliente conseguir regular a ansiedade dele, para conseguir deixar aqueles respondentes num nível que não atrapalhe ele de fazer o que é importante para ele. E aí eu vou trabalhar com uma técnica de relaxamento, e aí eu vou usar estratégias de mindfulness. Se esse cliente desenvolveu uma autorregra super negativa e está falando, não, eu tô doente, ninguém vai querer contato comigo. Ou eu só vou ver gente depois que eu melhorar. Eu não quero que ninguém me veja assim. Se ele está sob controle rígido de regras, eu preciso começar a flexibilizar essas regras. E eu vou fazer isso verbalmente muitas vezes, fazendo ele olhar para a vida, fazendo ele olhar para o contexto, usando aí, né, que você chama de um questionamento socrático. Então, vamos utilizar estratégias para flexibilizar a autorregra desse cliente, tá? Então percebam, gente, que quando a gente olha, eu estou olhando aqui para um pedaço da vida dessa pessoa, para como ela provavelmente está privada de coisas importantes. Não existe uma resposta simples para uma questão que essa pessoa está trazendo. A depender da análise que eu faço, a gente pode precisar trabalhar muitas questões, muitas habilidades, desenvolver muitas ferramentas diferentes para que ela consiga fazer aquilo que vai ser importante para ela, né? Para que a gente supere um pouco essa operação motivadora de privação. Fez sentido, gente? Qual a possibilidade de eu olhar para uma pessoa com câncer sofrendo de ansiedade e propor para ela diretamente que ela faça, sei lá, um treino de resolução de problemas? Eu só vou propor uma estratégia se fizer sentido para o que está acontecendo com aquela pessoa, e por isso eu preciso entender a vida dela. Por isso que eu preciso conhecer o que está acontecendo com ela. E isso eu só vou ter contato se eu tiver uma boa escuta, empática, validante, uma boa relação terapêutica, que possibilite essa pessoa a falar daquilo que realmente está acontecendo. E às vezes, né, como terapeutas, para a gente ter acesso a isso aí, a gente vai precisar trabalhar outros repertórios do cliente, de autoobservação, porque ele precisa entender ele mesmo, olhar para ele mesmo. Tem gente que não olha para si, né? Um relato que acontece muito é, todas as minhas amigas me abandonaram, né? Todas as pessoas me abandonaram, eu não tenho contato social. Quando você vai investigar, né, e a pessoa acha que é porque ela tá doente, porque ela é repulsiva, que é porque ela só reclama, enfim. E
vai olhar e vai ver, nossa, mas todas as vezes que as pessoas te mandaram mensagem, você estava tão mal que você não conseguiu responder. Você estava fadigada, você estava com dor, ou você tratou as pessoas mal realmente por causa disso. Tá se sentindo melhor? Vale a pena retomar esses contatos? Vale a pena entrar em contato com essas pessoas agora que você tá melhor, explicar o que aconteceu, retomar suas amizades, enfim. Tudo isso precisa de um bom repertório de autoobservação, um bom repertório de autorrelato. Então, eu preciso ter uma relação com o meu cliente a ponto dele realmente me contar as coisas que estão acontecendo, né? Então, nada é tão simples quanto parece. Quando a gente olha para uma contingência ali de 4 termos, né, 5 termos, dá a impressão de que a coisa vai ser bem fácil. E não é assim, tá? Então, alguns exemplos aqui de privações, tá? Pelos quais o nosso cliente com câncer pode enfrentar e provavelmente vai enfrentar, tá? Quando eu olho para o ambiente dele, quais são os estímulos ambientais, tanto os estímulos condicionados e incondicionados, o que vai ser SD aí para ele, o que vai estar presente, que vai ser condição que vai afetar o comportamento dele, tá? Além daquelas operações motivadoras, a gente vai olhar para algumas coisas que para qualquer pessoa faria mal, tá? Os sintomas do câncer, eles são estímulos ambientais aí que estão presentes, que vão influenciar muito o jeito que essa pessoa está agindo no mundo. Os problemas de sono eles afetam o comportamento de todo mundo, isso é básico, né? Os efeitos colaterais do tratamento e os procedimentos invasivos pelos quais essa pessoa está passando. É um tal de fura-veia para botar remédio, é um tal de fura-veia para tirar sangue, é um tal de colocar catéter, é um tal de fazer cirurgia, daí para cirurgia tem que fazer outro exame. Gente, é assim, acho que uma das coisas que mais me pegou no mestrado e no doutorado é que eu trabalhei com criança com câncer, né? Mais especificamente. Quando eu falo isso, todo mundo fez, não. E eu falo que é bem menos triste do que parece, assim. Porque as crianças, elas são muito alegres, animadas, agitadas. Elas são fofas demais, assim. Mas o que mais me pegava era ver elas terem que passar por procedimentos invasivos, porque isso é um estímulo incondicionado que elicia muito respondente de medo. Muito, muito. As crianças ficam desesperadas quando vê a agulha. Desesperada na hora de levar uma furada. Desesperada na hora de entrar numa sala e ter que ficar parada para fazer um exame. Então, os procedimentos pelos quais as pessoas passam, eles afetam muito o que vai acontecer com elas de problemas. Essas intervenções precisam ser adaptadas com crianças com câncer? Qualquer intervenção vai ter que ser adaptada com qualquer pessoa, porque a gente tem repertórios muito individuais. Agora, quando eu falo de criança, sim, é o nível de compreensão, de cognição daquela criança, o nível de desenvolvimento dela, os interesses dela, né? Eu não posso chegar com um livrinho da Barbie para um menino que gosta de futebol, não vai rolar. Então, eu preciso entender tudo que a gente faz de intervenção, quanto mais personalizado for, maior a adesão e melhores vão ser os resultados, tá? Então, quando vocês vão para a literatura, vocês podem ver que as intervenções que a gente vai estar conversando aqui, relaxamento, treino de habilidade, sei lá, um treino de resolução de problemas, um treino de tomada de decisão, aprender a se auto-observar e se auto-descrever, tudo isso se faz com criança também, tá? A diferença é o como eu vou fazer isso com uma criança. Então, com a criança, eu preciso do lúdico, eu preciso de uma linguagem mais acessível, eu preciso de coisas que chamem a atenção dessa criança, tá? Então, as estratégias são as mesmas. Fazer sei lá, treino de relaxamento. Dá pra fazer com criança? Super dá. Vou ensinar a respiração diafragmática para uma criança, por exemplo, né? Não sei se vocês já viram, mas eu lembro que a gente ensinou isso com o meu sobrinho, era muito bonitinho ele fazendo, né? Então, como é que é? Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Cheira a florzinha, sopra a velhinha. Para ensinar ele a respirar na hora que ele estava com raiva. E até nesse lugar aqui que eu tô dando a palestra hoje, eu falo que é o quarto dele na minha casa, que é meu escritório. E aí ele entrava, tem uma cadeira aqui, ele sentava, eu preciso me acalmar. Ele já fazia isso quando estava com raiva sozinho. Então,
Esse é um exemplo de estratégia. Outro jeito de ensinar respiração para criança você pode pegar um copo, né, aqueles copos transparentes assim de plástico, colocar um monte de coisa bonitinha, glitter, bichinho e tal, ensinar a criança inspira o ar, sopra dentro do copo para ver tudo aquilo se mexer, tá? Então as intervenções elas são adaptadas para o lúdico, mas continuam sendo as mesmas coisas, né? Porque são os mesmos processos comportamentais. Então, quando a gente fala de que ataque, né, é uma terapia baseada em processos, é isso, eu vou estar olhando para os mesmos processos comportamentais que precisam ser trabalhados. O jeito que eu vou fazer tem uma roupinha diferente, tá? Mas isso, gente, funciona até com cliente adulto. Para alguns clientes adultos, se eu ensinar, por exemplo, uma estratégia, eu vou trabalhar uma metáfora de mindfulness, a metáfora das folhas no rio, né? Você vai ver, vai imaginar que aquele pensamento é como uma folha num rio que vai correr com o rio, que é para trabalhar a difusão e tudo mais. Beleza. Se eu pego, sei lá, um cliente homem de 60 anos, lascado, eu vou falar assim, imagina uma folha do rio, e vai mandar para aquele lugar. Entendeu? Não vai rolar. Então eu preciso saber como trabalhar, que metáfora utilizar, que estratégia eu vou utilizar que seja adequada para o estilo pessoal do meu cliente também. E é por isso que a gente também não gosta de manual, não, porque daí ia ter que ter um manual para cada um, né? E não tem. O terapeuta comportamental ele precisa muito de um repertório de criatividade. A gente precisa ser criativo. Porque as respostas que a gente precisa dar, as coisas que a gente precisa fazer, muitas vezes é na hora da sessão. Às vezes a gente tem tempo para se planejar, mas muita coisa é ali na hora, né? Enfim, respondi, né? Então, voltando para a questão dos estímulos incondicionados. A gente tem aí algumas coisas que vão ser sofridas para todo mundo e que estão presentes aí na vida de um paciente com câncer e que vão estar relacionados ao desenvolvimento do problema que ele está te trazendo na clínica. Alguns estímulos, eles não são necessariamente, né, estímulos aversivos para todo mundo, ou eles não fazem parte do mundo de todo mundo, mas eles foram aprendidos por aquele cliente na vida dele. Então, gente, muitas vezes os estímulos do ambiente hospitalar passam a iniciar e evocar algumas respostas que são bem difíceis para a gente, tá? Tem pessoas que nunca tiveram câncer e que têm síndrome de jaleco branco. Já ouviu falar disso? Né? Que só de olhar alguém com jaleco, a pressão arterial sobe, a pessoa quer sair correndo. Então, o ambiente hospitalar ele tem estímulos visuais que são muito característicos. Ele tem estímulos auditivos que são muito característicos. O barulho das máquinas, às vezes até o passo do enfermeiro andando, carregando o equipo no hospital. Muitos estímulos visuais, então a pessoa, a visão da agulha, né? A visão da bandeja de comida chegando, a visão de alguém passando mal. Todos o cheiro de hospital, né? Muitas pessoas têm bastante bastante aversivo para as pessoas na comida, é tenso. Né? Muitas coisas são bem aversivas para as pessoas, enfim. Existem algumas pessoas ali que realmente são difíceis. Num dos hospitais que eu fiz minha pesquisa, tinha um médico que muitas mães odiavam. Era dia de consulta com aquele médico no ambulatório. Era um tal de faltar, era um tal de não aparecer. Por quê? Porque existia um estímulo ambiental e médico presente no ambiente hospitalar que era extremamente agressivo e evocava a resposta de evitação. As pessoas não iam, elas faltavam, e a gente tem um monte de consequência com isso. A criança não fez exame, ela não recebeu o tratamento, o protocolo dela está quebrado, isso é menos efetivo, vai ter menos resultado, enfim, uma série de coisas. Então, muitas vezes o nosso trabalho é tentar entender se essa pessoa, vou voltar aqui o slide, se o meu cliente ele tem respostas de evitação, o que ele está evitando? Né? Se ele está evitando uma consulta, o que ele está evitando? Ele está evitando um médico com o qual ele tem uma péssima relação e ele vai levar bronca? Ele está evitando um ambiente hospitalar que só de sentir o cheiro ele tem náusea de tão mal que ele passou lá dentro? Eu preciso entender a função disso
Preciso entender o que ele está evitando para poder propor uma intervenção. Outros tipos de estímulos aos quais essas pessoas estão expostas, que são bem característicos do câncer. O meu negócio fica abrindo aqui, pronto, fechei. As mudanças corporais, que a gente já conversou, né? Uma coisa muito também que pega bastante são as reações sociais. Então, como as pessoas reagem ao seu cliente. Eu cheguei sem cabelo pela primeira vez, cheguei carequinha de quimioterapia pela primeira vez no meu trabalho. Cheguei com um turbante, porque eu sei que minha careca vai chocar muitas pessoas. Como que essas pessoas reagem? A fala delas é uma fala de dó, de piedade? É uma fala de empatia? É uma fala invalidante? Como que as pessoas reagem verbalmente? O que elas falam quando eu estou presente no ambiente? O que elas não falam vocalmente, mas que a expressão facial fala verbalmente, né? O olho de susto, o olhar de piedade, né? Tudo isso são estímulos ambientais que vão estar relacionados ao como o meu cliente tem agido, tem se sentido, o que ele tem pensado e o que ele tem feito, tá? Muitas vezes os estímulos são pensamentos, tá? E muitos pensamentos que são presentes aí nessa população são pensamentos sobre finitude, sobre o fim da vida mesmo, e se eu morrer, né? Se o seu cliente chega e fala para você, né, se toda vez que ele pensa que ele vai morrer, que pode ser um estímulo aí para ele, esse pensamento, a resposta dele é esquivar, vou pensar em outra coisa, vou fazer outra coisa, vou fumar uma maconha para me acalmar, algo de errado não está certo. Porque ele precisa pensar sobre finitude. Isso é um estímulo, um pensamento que faz parte desse contexto, não tem como evitar. Vamos olhar para isso com carinho. E aí, quando esse estímulo estiver presente, você, terapeuta, tem que prestar muita atenção na sua reação, né? E se eu morrer? Não, você não vai morrer, não, não pensa nisso, baixa de madeira. Lembra que a gente falou da validação, né? Então, muito de atender pessoas com câncer é a gente rever as nossas próprias dificuldades também, para não dar bola fora, né? Tem que ter muita autoconsciência como terapeuta. Muitas vezes, os estímulos que controlam o meu comportamento são regras rígidas que eu tenho. A gente já conversou vários exemplos, tá? Então, gente, muitas das nossas intervenções vão ser intervenções baseadas nesses estímulos, né? Se uma pessoa está tendo problema de sono, o que eu posso fazer como terapeuta? A depender do que está gerando esse problema de sono, a gente vai precisar de ajuda do médico, vai precisar de várias coisas, mas tem estratégias comportamentais. Posso trabalhar com higiene do sono, eu posso trabalhar com relaxamento, eu posso trabalhar com algumas coisas que vão ajudar, né? Se o que essa pessoa está, né, o sofrimento dela está muito relacionado a sintomas do câncer, ok. Existem coisas que a medicina vai ajudar a aliviar, tipo um enjoo, uma disposição, alguma coisa? Vai. Mas muito, gente, do que a pessoa, às vezes, ela fica lutando contra ou tentando evitar, o que eu preciso com ela é trabalhar realmente a aceitação, né? E trabalhar a presença disso, porque vai fazer parte da vida dela por um tempo. E que muitas vezes o que a pessoa usa de estratégias para fugir disso é muito efetivo, né? Então, se eu tô, por exemplo, eu sinto muita dor, tem pessoas que começam a usar drogas, tem pessoas que começam a abusar de medicamento, né, para aliviar a dor, tem pessoas que começam a usar bebida para aliviar a dor. E aí? Então, estratégias baseadas em mindfulness, baseadas em aceitação, elas são bem importantes porque, infelizmente, essa pessoa vai precisar aprender a conviver com a dor. Mas, felizmente, é possível. Tá? E isso é algo que a gente vai trabalhar em terapia também, à medida do que for necessário. Se o problema são as mudanças que essa pessoa tá apresentando no corpo, por exemplo, nós vamos ter intervenções, vamos pensar em intervenções para trabalhar com isso também, né? Vamos questionar um pouco aí, flexibilizar essa questão da autoestima, né? O seu valor pessoal, a sua autoestima, elas estão só no seu corpo? Que outras coisas você tem para oferecer para o mundo?
Que outras características, que outras qualidades você tem para oferecer para o mundo, né? E ajudar a pessoa a acessar isso. Então, trabalhar com essa questão da autoestima pode ser uma intervenção importante, tá? Trabalhar com como ela vai reagir às reações que ela tem, enfim. Então, conhecer, gente, esses estímulos ambientais aqui é muito importante para a gente poder pensar em estratégias para ajudar o nosso cliente, tá? Lembrando da questão funcional, né? O que que mantém? Porque assim, se eu tenho um cliente que ele foi para o trabalho careca, quando ele chegou no trabalho, as pessoas tiveram 1000 reações negativas, né? E aí, como consequência disso, presente essa estimulação, a resposta do meu cliente foi falar que está passando mal e ir embora, e ele pode usar essa carta porque ele está num tratamento com câncer. O que que isso produziu para ele? Ele evitou o aversivo de ter contato com essas pessoas e de ter contato com o desconforto das reações dessas pessoas. Por outro lado, o que mais que ele evitou? Né? Eu evito o que é negativo, mas eu evito as pessoas que também poderiam estar tendo reações boas comigo, de acolhimento. Eu estou evitando e eu não estou entrando em contato com estar funcional, produtivo, distrair minha cabeça, ser útil no mundo, que são coisas importantes. Eu estou deixando de estar num ambiente diferente que é a minha casa, que eu não aguento mais. Eu fiquei meses doente na minha casa e agora eu posso estar num lugar diferente. Então, se eu estou ajudando o meu cliente a entender o comportamento dele e ele fala para mim, olha, eu não vou para o trabalho porque eu não dou conta das reações dessas pessoas, eu vou ajudar ele a entender o que mais que ele está deixando de ter de consequência, né? Que poderia ser importante para ele. E aí a gente vai trabalhar um repertório de enfrentamento, um repertório diferente, né? Pensar que essas reações das pessoas são das primeiras vezes, depois acostuma, né? Ou como que eu vou me posicionar em relação ao colega de trabalho? Às vezes eu preciso desenvolver um repertório de assertividade. Como que eu posso conversar e me posicionar com um colega de trabalho que me olha sempre com uma cara de que eu tô morrendo? Eu posso conversar com essa pessoa sobre isso, né? Posso, Érica, a gente vai falar sobre isso, tá? A É, Érica falou de como lidar com finitude. Pode falar, Mari. só um recadinho pro pessoal que tá na chamada. Tem a lista de presença logo em cima. Eu vou reenviar ela. Aí se vocês puderem assinar, por favor, para emissão de certificado. Depois. Isso, gente, assinem lá, tá no chat. Eu vi o link. Eles mandaram, acho que na hora do intervalo. Aí pode ser que tem gente que não viu. Boa, Mari. Mariana já mandou lá. Então, quando eu falo de reforçadores, tá? A gente vai ver que uma pessoa com câncer, ela basicamente está trazendo comportamentos problema para terapia que são comportamentos de evitação, ou seja, elas são baseadas em remoção, evitação, adiamento de estimulação aversiva. A maioria dessas pessoas, elas estão ali com comportamentos que vão produzir alívio de desconforto, seja físico, seja emocional. Elas vão adiar ou vão evitar procedimentos que são difíceis, que são ruins. Elas vão reduzir demandas na vida dela, não preciso trabalhar, não preciso estudar, não preciso limpar a casa, não preciso lidar com o meu marido, porque eu tenho câncer, então me deixa aqui no meu canto, né? Elas vão reduzir aquilo que é difícil na vida delas. Elas vão evitar se expor socialmente, porque é muito desconfortável, tá? Então a gente precisa olhar para isso que as pessoas estão evitando, porque muitas vezes o que eu preciso não é evitar. Eu preciso desenvolver habilidades para enfrentar e para lidar e para aceitar o que é necessário aceitar, tá? E o que não dá para aceitar, eu vou entrar no embate. Existem alguns reforçadores aí envolvidos para os problemas clínicos que as pessoas com câncer vão trazer? Existem. A depender da operação motivadora que essa pessoa vive, ela vai ter comportamentos problema que vão produzir reforçadores. Então, sei lá, quanto mais eu me isolo,
mais as pessoas me dão atenção, mais elas tentam me ouvir, mais elas cuidam de mim. Que quando eu estava bem na minha vida, ninguém me dava bola. Mas de repente eu fiquei doente, eu comecei a receber muito cuidado e muita atenção. Isso pode ser um reforçador. A gente chama, né, no paradigma lá da depressão, de reforço de comportamento de angústia. A pessoa ela vai ser muito queixosa e muito ruminante muitas vezes, não sob controle de ela não estar bem, mas sob controle do reforçador que isso produz e está aumentando esse comportamento de frequência. Então, se para o meu cliente é importante ter reforço social, eu preciso ensinar para ele um jeito saudável, adequado, importante de ter acesso ao reforçador social. Que não seja por meio de não tô bem, não tô me sentindo bem, se queixar da vida, enfim, tá? Então, mais termos da contingência aqui, que são bem presentes aí na vida das pessoas com câncer e que nós vamos escolher o que fazer e ir trabalhando à medida que a gente está entendendo o que está presente na vida delas, tá? Então, basicamente é assim que a gente trabalha. Tem um manual de receita? Não. Tem um livro pronto? Não. Tem um passo a passo? Eu vou até apresentar um passo a passo didático aqui, tá? Reforço do comportamento de angústia. Deu? Eu ia escrever, então beleza. Às vezes, eu vou até mostrar um passo a passo, assim, de tomada de decisão clínica para guiar vocês, mas na maioria das vezes é um vai e volta. Na maioria das vezes a gente está descobrindo coisas novas, integrando informações novas, tem coisa nova acontecendo, a gente vai e volta e tá tudo bem. Porque o nosso trabalho ele não é estático, né? Ele não é linear, ele não é aquela coisa linda com começo, meio e fim, que as pessoas costumam falar quando vão ensinar algo. É muito engraçado, a gente vai num congresso ver um estudo de caso. É muito comum as pessoas apresentarem o começo, o meio, o fim, que deu certo, obrigada pela participação. Não! Ser terapeuta é vibe caótica. Ser terapeuta é muito ir e vir, é muita construção e desconstrução ao mesmo tempo, né? A gente às vezes organiza as coisas para ser didático, mas na hora do vamos ver, elas são muito mais complexas do que a gente às vezes imagina ou deixa transparecer, né? Bom, então a minha proposta aqui era mostrar para vocês algumas das contingências mais frequentes e comuns para os pacientes com câncer. Gente, obviamente tem muito mais coisa, obviamente é muito mais complexo que isso. Então, é lembrar que esses são os aspectos que a gente precisa analisar para entender o que está acontecendo com essa pessoa e joguei aí alguns aspectos que muito provavelmente vocês vão ter acesso quando estiverem atendendo esses clientes, tá? E aí eu coloquei aqui também as nossas estratégias. Resolvi chamar assim, tá? Que estratégia de intervenção a gente pode usar para atender qualquer cliente? Eu coloquei aqui atendimento a pessoas com câncer porque a gente está falando disso hoje, mas qualquer cliente no mundo. O que a gente usa para ajudar essas pessoas? A gente usa psicoeducação. Então, no caso do câncer, muitas pessoas vão precisar entender melhor a doença delas. E aí, a gente vai fazer psicoeducação. Muitas pessoas precisam entender melhor a ansiedade, porque elas começaram a ter ansiedade e ataques de pânico durante o tratamento. Eu preciso fazer psicoeducação, tá? Então, em muitos momentos, ensinar a pessoa sobre o que está acontecendo com ela é uma estratégia muito importante e muito relevante, tá? Outra estratégia que a gente pode utilizar e pode ser necessária a depender, porque é tudo a depender aqui, tá? Ativação comportamental. Se a gente está falando de clientes com depressão, e a gente viu que a depressão é um problema clínico muito incidente nessa população, ou se eu não tenho um diagnóstico de depressão, eu não gosto nem de ficar usando o nome, mas se eu vejo que essa pessoa ela está vivendo pouco e ela está sofrendo muito porque ela está vivendo pouco, eu preciso fazer com que ela viva mais, com que ela se exponha mais, com que ela faça mais para ela ter acesso a reforçadores e isso vai melhorar o humor dela. Então, vou trabalhar com ativação comportamental. Lembrando que o meu cliente tem limitações porque ele está fazendo um tratamento de saúde muito difícil. Então, isso vai ser totalmente personalizado,
totalmente considerando as necessidades do meu cliente, que é o que a gente prioriza como analista do comportamento. Muito do que a gente vai fazer com esses clientes é questionar autorregras e aumentar a sensibilidade às contingências, tá? Porque vem regra e vem regra pesada aí, é importante vocês irem pescando isso e intervindo em relação a isso. Nós vamos treinar habilidades e podem ser infinitas. O que eu coloquei aqui como habilidades que geralmente precisa a gente ensinar? Tomada de decisão, resolução de problemas, habilidades sociais e habilidade de enfrentamento, tá? Essas são habilidades bem importantes para trabalhar nesse contexto aqui do câncer. Que mais de estratégia? Técnicas de relaxamento, tá? E aí a técnica de relaxamento que eu vou escolher vai depender do que está acontecendo com o meu cliente. Eu não vou trabalhar relaxamento muscular progressivo com alguém que está sentindo dor. Tá? O que é relaxamento muscular progressivo? A gente vai de grupo em grupo muscular ensinando a pessoa tensiona, 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 relaxa. Tensiona, 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 relaxa. Como que eu vou pegar alguém que está sofrendo de dor crônica em tudo que é lugar do corpo e pedir para ela tensionar, tensionar, tensionar? Ela vai sentir muita dor. Então, a estratégia de relaxamento que eu vou escolher depende do que está acontecendo com o meu cliente. Assim como a estratégia de mindfulness, né? Se eu quero que o cliente ele seja mais atento ao momento presente, se eu quero que ele se desgrude um pouco dos pensamentos, se desgrude um pouco da necessidade de controle que ele tem na vida, e todos nós temos isso, eu vou trabalhar mindfulness, mas o jeito que eu vou trabalhar vai depender do meu cliente, da realidade dele, do repertório dele, dos interesses dele, isso é muito individual, tá? Trabalhar com escolha e explicitação de valores pessoais é essencial para qualquer processo de psicoterapia. As pessoas precisam entender que tipo de vida elas querem viver, para que a gente possa construir isso. Elas precisam entender que tipo de pessoas elas querem ser, para que a gente consiga trabalhar para construir isso. E aí, quando eu falo, até falando um pouco, né, que foi colocado ali no chat da questão da finitude, ter um fim de vida ou encarar o fim da vida de uma maneira guiada por valores é o melhor jeito de se fazer isso. Porque eu quero terminar a minha vida sendo e vivendo do jeito que eu acredito, do jeito que eu valorizo, do jeito que é importante para mim, tá? Então, isso é algo que é muito importante de se trabalhar na terapia e vai ser uma motivação muito bacana para muitas dificuldades que essas pessoas vão enfrentar, tá? Aprendam a fazer higiene do sono, gente. Higiene do sono é muito importante para a questão da insônia que a gente já conversou, tá? Trabalhar com controle de estímulos. Vou dar um exemplo aqui de situações com pessoas com câncer que a gente precisa trabalhar com controle de estímulos. Lembrar de consulta, lembrar de tomar o remédio na hora certa, comer bem. Tudo isso são coisas que, se a gente organizar o ambiente, trabalhar com estimulação ambiental, a gente aumenta a probabilidade da pessoa fazer aquilo que ela precisa fazer. Tanto lembrar do remédio, como lembrar de uma consulta, como conseguir se organizar para comer melhor, né? Como controle de estímulos faz parte da higiene do sono também. Como organizar meu ambiente, me organizar para conseguir, né, educar o meu sono. Então, isso é bem importante. Regulação emocional, porque muitas vezes o bicho pega, né? E quando eu tô com uma raiva tremenda, ou quando eu tô com uma tristeza avassaladora, quando eu tô com uma ansiedade a ponto de não conseguir suportar, o que eu posso fazer para regular isso? O que eu posso fazer para trazer essas emoções para um nível tolerável? Nível tolerável, não para se livrar delas. Tá? As pessoas tentam se livrar e anestesiar, não é isso que a gente ensina. A gente ensina estratégias para trazer isso para um nível tolerável. Estratégia de exposição, né? Muitas vezes quando a gente está com um cliente que está com uma fobia ou com uma ansiedade muito grande frente a estímulos específicos, a gente precisa ir trabalhando com exposição, de pouquinho, né? Pode ser exposição com prevenção de respostas, pode ser de sensibilização sistemática, existem várias estratégias que a gente usa que são baseadas em exposição, mas isso é algo que a gente trabalha bastante.
Inclusive a exposição, muitas vezes, a encobertos, a estimulação encoberta, né? Eu não preciso fugir quando eu penso no fim da vida, na finitude, né? Eu posso lidar com isso. Como que você imagina que isso seja, né? O fim da vida é uma possibilidade? É uma possibilidade. É uma possibilidade muito triste, né? A pessoa pode dizer que para ela é muito triste. Realmente, faz muito sentido você se sentir muito triste imaginando que sua vida pode acabar. Desse jeito, agora, eu tô aqui com você. Então, muito disso é olhar para, entender que isso é natural, entender que isso faz parte do processo, pensar em maneiras que essa pessoa possa viver o fim da vida dela de uma maneira valorosa. Se existem questões pendentes que ela pode resolver. Então, às vezes tem relações familiares que precisam ser reatadas, né? Às vezes a pessoa precisa fazer um testamento. Tem coisas básicas, práticas que a gente pode ajudar a pessoa a fazer no fim da vida para ela ter um fim de vida mais digno, né? Vai fazer seu testamento, vai dizer se você quer ser ressuscitado ou não, vamos desligar ou não seus aparelhos. O que a gente precisa pensar de prático sobre o fim da vida, né? Você quer ser cremada, você quer ser enterrada, você quer conversar com alguém sobre isso? Quem que é a pessoa para a qual você pode deixar os seus desejos? Como você pode organizar? Então, quando a gente expõe o cliente a esses pensamentos de finitude, a gente vai preparar ele emocionalmente e muito desse preparo emocional vai envolver questões práticas e burocráticas mesmo, né? Vai envolver, desenvolver habilidades ali, resolver problemas que estão pendentes na vida dele. Isso não pode ser visto como um tabu. Parte do nosso trabalho é quebrar esse tabu, porque é uma etapa da vida que precisa ser vivida. Ninguém pode evitar o fim da vida, né? O que a gente pode é construir um fim de vida que faça mais sentido, que tenha mais propósito. Muitas vezes, e a gente já viu lá sobre a questão do suicídio, que os 30 primeiros dias são bem cruciais, que tem cânceres que são piores, enfim. Manejo de comportamento suicida. A gente precisa ter um plano de crise, um plano de gerenciamento de crise, precisa trabalhar isso com o cliente, tá? Então, é uma das estratégias que a gente vai utilizar. Aumento do suporte social, né? As pessoas com depressão, com sofrimento emocional tendem a se isolar. E se isolar é ruim para o tratamento do câncer. Então, aumentar o suporte social e o contato social é uma coisa que tem que ser uma atenção constante nossa no atendimento a esses clientes, tá? Outra coisa é trabalhar com incentivos à adesão ao tratamento. Por quê? Porque se essa pessoa ela segue a recomendação dos profissionais de saúde, ela está cuidando da saúde dela, está cuidando da qualidade de vida e aumentando as chances de que ela viva e viva bem. Então, muito do nosso trabalho é trabalhar com adesão ao tratamento também, tá? E aí eu vou fazer até a minha sardinha aqui na DIAD, tem um curso inteiro sobre adesão ao tratamento que eu dei. Eu não lembro se foram 3 aulas ou mais, enfim, acho que foram 3 aulas, tá? A gente teve um curso na DIAD só sobre adesão ao tratamento em saúde, recomendo, tem bastante estratégias bacanas que vocês vão trabalhar também, tá? E por último na lista, porque não é menos importante, né? O Diogo cantou essa bola lá no comecinho, nós vamos trabalhar com os cuidadores dessas pessoas também, tá? Os cuidadores, gente, eles também foram pegos de surpresa por uma doença que eles não esperavam, que eles não têm controle, eles não vão saber o que fazer. E aí a gente tem duas questões, eles não vão saber o que fazer em relação à doença, eles não vão saber o que fazer em relação às demandas emocionais daquele paciente. Então, muito da intervenção com os cuidadores é treino de habilidade. Habilidade de comunicação, porque eles vão precisar se comunicar com o médico, com a equipe de saúde, se comunicar com o próprio paciente. Dentro de habilidades de comunicação, habilidades empáticas e habilidades de validação, porque a gente precisa ensinar os cuidadores como ser, como receberem esse sofrimento que vem, para eles não fazerem aquilo que a gente já falou que a gente também pode fazer, né? Não, preocupa não vai melhorar o nosso, não fala isso. Então, treinar habilidades é importante. Muitas vezes os treinos de habilidades com os cuidadores são treinos de habilidades até práticas
Mas você vai convidar um enfermeiro, você vai orientar a pessoa a procurar XYZ no hospital para ter acesso a essa habilidade também, tá? Então, gente, os cuidadores, eles vão precisar, primeiro, de habilidades para lidar com aquilo, com as demandas que vão acontecer nesse processo de cuidar. Essas demandas incluem também as demandas emocionais que vão acontecer com aquele paciente. E eles precisam também aprender a cuidar deles mesmos, tá? Muitos vão precisar de um processo de psicoterapia, muitos vão precisar participar de grupos que os hospitais oferecem, mas eles precisam aprender também a terem um repertório assertivo, falarem não quando é importante, cuidarem da própria qualidade de vida e cuidarem da própria saúde. Tudo isso requer muito questionamento de autorregra, né? Porque as pessoas elas querem colocar quem está doente em primeiro lugar, enfim. Então, as intervenções e o trabalho com os cuidadores ele é muito importante, gente. Essas pessoas precisam muito de ajuda. Sabe quem mais precisa de intervenção, de cuidado? Nós, tá? Se você é um psicólogo que está lidando com um cliente com um câncer grave, um câncer difícil, e se você atende esse público com mais frequência, você precisa mais ainda de ajuda, tá? Então, a gente precisa de suporte dos nossos pares, a gente precisa disso que vocês estão fazendo hoje, estudar sobre, para se sentir mais capacitado, mais confiante. A gente precisa de supervisão, muitas vezes, porque nós não somos os obrigados a dar conta de tudo, tá? Então, muitas vezes o curso do Bam 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 lá que você poderia fazer, você pode trocar por fazer uma supervisão com um bom profissional, experiente, que entenda desse tipo de problema, que seja acolhedor. Você pode participar de grupos e você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa entender os seus limites como terapeuta. Gente, se você não se cuida, é muito fácil você afundar junto com o seu cliente, tá? Porque não é uma situação fácil, não é bonito de ver. A única cliente, eu sou psicóloga há 18 anos, até hoje uma cliente minha morreu durante a psicoterapia, tá? E foi uma senhora que estava em tratamento de câncer. Eu passei com ela desde a fase de ela não quer fazer terapia, não precisa disso, durante o tratamento, que todo mundo viu que ela estava ficando deprimida, e ela ia obrigada para terapia, ela não gostava muito de mim, eu acho também. E eu falava, ó, já que a gente tá aqui, eu até me emociono falando dela, eu falava, já que a gente tá aqui, vamos aproveitar, vamos bater um papo, me fala de tal coisa, sabe? Fui bem comendo pelas beiradas, assim. Até quando ela estava em fase terminal mesmo. Daí eu comecei a atender ela em casa, então às vezes eu ia na casa dela, ela estava dormindo. E aí eu passava o tempo todo, que era o tempo da sessão do ladinho dela. Aí às vezes ela acordava, ai, que dó. Às vezes ela acordava, eu estava do lado dela, eu segurava a mão dela, eu falava, não consigo, ela não conseguia nem falar, eu falava, não consigo falar. Eu falava, tá tudo bem, tô aqui com você, hoje é o nosso dia. Se o seu dia hoje é de dormir, você dorme e descansa. Então, às vezes ela dormia, segurei o baldinho para ela vomitar dentro do baldinho. Então, teve todas as etapas assim possíveis, né? E até que ela veio a falecer. Inclusive, ela faleceu, eu estava de férias. Então, foi um bacão para mim, que eu me senti mal também, sabe? Mas enfim, então a nossa terapia pessoal é importante, o nosso autocuidado é importante, cuidar da nossa qualidade de vida, tá? Buscar suporte dos pares, buscar supervisão, porque nós também passamos por momentos difíceis com os nossos clientes, tá? Isso é bem importante, óbvio. Como terapeuta, né, gente? Não precisa nem ser para atender cliente com câncer, não. Mas falando disso, pode ser bem sensibilizante, assim. Então, eu acho bem importante, tá? Então, vamos cuidar de todo mundo, incluindo a gente mesmo, para poder prestar o melhor atendimento, tá? Se eu tivesse que propor aí um roteiro para vocês irem pensando na prática clínica, primeira coisa, eu identifico qual que é a queixa, qual que é o comportamento-alvo, o que essa pessoa está me trazendo de problema. Então, tenho evitado sair de casa, eu me sinto um peso para os outros, eu não consigo mais trabalhar, enfim. A pessoa vai me contando o que está acontecendo. Depois que eu identifico o comportamento-alvo, eu vou vendo quais os estímulos antecedentes que estão presentes.
O que está afetando aí o comportamento dessa pessoa? É o ambiente hospitalar? São as mudanças no corpo? São as reações sociais? São os pensamentos sobre a morte? São regras rígidas que ela tem? São os sintomas do câncer? São problemas de sono? Enfim, presta atenção nos estímulos antecedentes. Presta atenção na função desses estímulos. Quando eles estão presentes no ambiente, o que o meu cliente tende a fazer? Ele vai se sentir emocionalmente de uma maneira intensa, ele vai ter um comportamento de evitação, isso vai fazer com que ele, né, haja de uma forma, até na sessão, às vezes, esquivando, ficando mais quieto, mais retraído. Preciso entender isso. Tem alguma operação motivadora presente? E aí, gente, vocês podem até me questionar de maneira teórica, tá? Na aula de hoje, porque a, a gente tem dois tipos de operação motivadora, né? A de privação e de estimulação aversiva, tá? Por que eu não coloquei um tópico com operações motivadoras de estimulação aversiva? Porque a gente ia se embananar. A gente ia se embananar muito em querer separar didaticamente o que é uma operação motivadora de estimulação aversiva e o que é uma estimulação aversiva presente no ambiente. Eu acho que não ia valer a pena para nossa vida, tá? Mas eu não estou ignorando. Eu suprimi didaticamente e ao invés de colocar como AM, eu coloquei tudo que é aversivo como estimulação ambiental mesmo, tá? Diogo, você ajuda eles a entender isso se eles precisarem, porque senão a gente ia perder mais tempo ainda e uma discussão muito grande, tá? Então, qual a operação motivadora presente? Né? Esse cliente está privado de atividades reforçadoras, contato social, intimidade, enfim. Qual que é a função provável desse comportamento atual? Né? É o que ele está fazendo, está sendo reforçado positivamente? O que está produzindo de reforçador? Está sendo reforçado negativamente? O que eu estou evitando, eliminando ou adiando de aversivo? Frente a isso, que intervenções eu posso utilizar para ajudar meu cliente nesse contexto e com esse caso, tá? Gente, eu posso depois mandar os slides para vocês, tá bom? Eu não me importo. E como vai ser avaliada a efetividade dessa intervenção, né? Isso é uma coisa que a gente acabou não discutindo, mas tem muito a ver com como a gente avalia resultados na terapia comportamental, né? Então, a gente tem jeitos diferentes na terapia de avaliar efetividade de intervenção. A gente tem o jeito que a galera gosta, que vamos aplicar um inventário de depressão todas as semanas e ver se está tendo uma diminuição nos índices de depressão, tá? E a gente pode olhar para a vida da pessoa e para o que ela está trazendo para a gente, que eu recomendo, porque na verdade, isso é uma visão minha como terapeuta de forma geral, tá? Mas em especial quando a gente trabalha com clientes com câncer, mais importante do que olhar para um número é olhar para a vida. E aí a vida deles precisa de mudança. Então, ele tá tendo mudança no engajamento comportamental, ele tá mais ativado. A esquiva experiencial, que é evitar pensar, evitar sentir aquilo que é difícil, está diminuindo. Eu estou vendo que o meu cliente está entrando mais em contato com o que é difícil e eu preciso que ele entre em contato com o que é difícil. Eu estou vendo ele melhorar verbalmente naquilo que ele fala sobre sofrer e sobre aceitar o sofrimento. Eu estou fazendo com que ele tenha acesso a reforçadores naturais importantes para ele ou novos reforçadores. Eu estou vendo meu cliente conseguir reorganizar uma rotina que faça sentido para a vida dele hoje, tá? Então, eu, Mariana, atendendo um cliente com câncer, eu olharia para esse tipo de resultado, porque eu entendo que é esse tipo de resultado que vai trazer melhoras significativas para ele, tá? E ver se ele está aprendendo as habilidades que a gente está ensinando também, seja habilidade de enfrentamento, enfim, tá? Fez sentido para vocês, pessoal, essa discussão? Sim? Então tá. Depois, Mari, eu não sei se você tem acesso à lista de presença e consegue mandar, mas vocês também podem me pedir pelo Insta, tá, gente? Os slides eu mando para vocês, não tem problema não, tá? A gente tem a lista com o e-mail dos participantes. Legal. Mas Mas eu manda só para quem veio. Quem não veio não vai ter, não. Mentira. Depois eles vão assistir gravado, né, gente? Quem assistir gravado, beijos. Que pena que vocês não estiveram com a gente, mas fico feliz, tá? Inclusive. Aí, então, pode disponibilizar os slides também, tá? E aí, gente, finalizando, porque tá finalizando também o nosso tempo,
A gente discutiu aspectos técnicos importantes, né? Ter uma formulação funcional sensível, principalmente sensível ao contexto clínico desse cliente, saber o que eu estou fazendo de intervenção, saber escolher, manejar sintomas com impacto psicológico, saber ter uma boa avaliação funcional, o mais importante na minha opinião. Gente, aplicar a técnica, até papagaio aplica. Eu brinco que até coach aplica, né? Então, pegar um livro de técnicas e aprender a aplicar, todo mundo faz. Agora, fazer isso com precisão, de acordo com a necessidade, considerando a individualidade do seu cliente e com o aspecto relacional necessário, você tem que ser um bom psicólogo, tá? Então, o foco não é mesmo a técnica. Pode ver que o que a gente fez aqui foi menos descrever como fazer tudo isso, porque isso aqui vocês podem pegar qualquer livro e vocês vão aprender, tá tudo bem. Mas muito mais discutir essa questão funcional e o que eu preciso observar, tá? Mas quero frisar para vocês que tão importantes quanto os aspectos técnicos são as habilidades terapêuticas e os aspectos relacionais, tá? Então, precisamos trabalhar uma escuta empática profunda, sem fugir do sofrimento. O tal do querer evitar sofrimento não é só o cliente que quer evitar o sofrimento dele, não. A gente também quer evitar o sofrimento dele e às vezes a gente começa a ter comportamentos de evitação em sessão. Não pode, tá? Ter uma validação compassiva da dor, das ambivalências que essa pessoa está vivendo. Então, ter compaixão, saber validar, reconhecer essas vivências. Ter flexibilidade terapêutica diante de contextos imprevisíveis. Então, eu falei um pouco sobre a criatividade, né? A gente precisa ser criativo e muitas vezes vai acontecer coisas que você nunca nem parou para pensar. E aí, seja flexível e procure ajuda quando for necessário. Também é importante trabalhar colaborativamente com a equipe multiprofissional e com os cuidadores, tá? Não trabalhem sozinhos. Não trabalhem sozinhos. Tenham contatos com quem está cuidando de quem você está cuidando também. Eles precisam de cuidado, eles precisam de orientação, eles podem te dar informações importantes, eles podem ser aliados no nosso processo, tá? Então, busquem essas relações e tenham boas relações com essas pessoas e trabalhem em vocês, tanto o autocuidado quanto o manejo do impacto emocional desse trabalho, tá? Porque sim, impacta a gente emocionalmente, tá? Mas quando alinhado a valores, é um impacto emocional que vale a pena, tá? Eu sempre avalio assim, eu trocaria para avaliar se tá valoroso para mim, né? Então, sei lá, foi muito difícil para mim pesquisar com crianças com câncer, né? Porque eu tive que enfrentar muito. Olha, os participantes morriam no meio da pesquisa, era um chororô danado, eu tinha que lidar com isso, eu tinha que apoiar as mães que estavam lidando com isso, enfim, só trazendo alguns exemplos para vocês, assim, né? E de lá tinha dias que ver as crianças sendo tudo furada, e gritando, e chorando, enfim. Eu trocaria tudo isso por ter não vivido isso para ser mais tranquilo? Não, porque viver tudo isso me permitiu viver coisas importantes, né? Que é ter relações genuínas, que é poder praticar o cuidado, que é uma coisa que é valorosa para mim, que é estar ali pelas pessoas e mesmo que for um tiquinho assim, fazer uma diferença na vida das pessoas, né? Então, quando a gente está fazendo um trabalho que é valoroso para a gente passa pelo desconforto, tá? A gente passa pelo impacto emocional, mas não precisa passar nem sozinha e nem se chicoteando, não, tá? Busquem ajuda quando for necessário. E aí não vai dar tempo, nunca dá tempo de tudo, tá? Mas eu coloquei aqui no final, e aí vocês vão poder ver os slides depois, 3 casinhos clínicos, tá? Então tem um casinho clínico aqui da Laura, 37 anos, enfim. E aí depois eu coloquei alguns problemas e estratégias que poderiam ser utilizadas nesse caso. E nos outros também. Aqui a gente tem 4 minutos, não vai dar tempo de eu falar, tá? E aí coloquei 2 referências, tá, gente, que foram as mais importantes para eu desenvolver essa aula. É lógico que não usei só 2 referências, mas ninguém nunca lê tudo mesmo, né?
Então, muitas coisas foram vozes da minha cabeça, do que eu estudei ao longo dos anos, mas de artigos mais importantes, assim, para as estratégias e para, que eu acho que vão ser massa para quem quiser estudar sobre, né? Tem aqui um livro, né? O Tratamento Psicológico de Pacientes com Câncer, é um livro da APA, e esse artigo que trouxe aquela revisão das intervenções e do que tem mais eficácia ou não, enfim, tá? E é isso, gente, que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu agradeço super vocês terem ficado comigo aqui ao longo dessa manhã. É muito importante para mim, muito valoroso contribuir com a formação de psicólogos, então ver carinhas atentas e jovens aqui, do jogo que não é tão jovem também me deixa feliz. Mas, né, de ver os nossos alunos aqui, né, Diogo, a gente fica com o coração quentinho de ver num sábado de manhã tanta gente. A gente sempre pensa que uma série de reforçadores competitivos foi reforçador ficar aqui no sábado de manhã, né? Ó, tamo aí. Que bom. Sobrevivemos bravamente, ó, umas 20 pessoas, então fico feliz, gente. E assim, aqui eu coloquei meu Instagram lá no começo, depois, se vocês quiserem me seguir. Às vezes a gente tem acesso também a cursos e tem JAC aqui que a gente transmite online também, então acho que essa troca também é legal, né? Agora que eu já tenho contato de vocês, toda vez que eu tiver algum evento bacana aqui, eu vou mandar, sabe, para vocês saberem, se quiserem participar. A gente precisa se unir, né, para estudar juntos, crescer juntos. Eu tô aqui no meio de um formigueiro de analista do comportamento. Então, até quando eu posso estar num lugar diferente é muito massa. Então, para mim também é muito valoroso e eu tô muito feliz, tá, gente? Obrigada a todos pelo convite, por estarem aqui. Tô lendo aqui o que todo mundo tá escrevendo no chat. E tô muito feliz. Obrigada mesmo. Mariana, muito obrigada. Como você falou, às vezes na graduação a gente não tem tempo de passar por tudo. E esse é um assunto que realmente a gente elegeu, porque não tem tanta aula a respeito disso, sabe? Mas foi muito proveitoso, assim. E eu acho que a discussão vai para além do tema central, que é o tratamento de pessoas com câncer, né? Foi muito além. Acho que o debate sobre, querendo ou não, perpassa por uma questão ética, né? Muito importante, assim. Ai, que bom, gente. Fico muito feliz, tá? E se quiserem referências, quiserem literatura, se quiserem trocar figurinha, podem contar comigo. E foi um prazer conhecer vocês. Prazer, tá, Mari? Ô Mariana, assim, quero agradecer você. A Mari falou que fez contato com você e você foi super disponível, sabe? Muito obrigado por estar colaborando com a divulgação da análise de comportamento, com a Jaque, né? E uma série de coisas que você foi falando, fui pensando, depois você mesmo respondendo ali, que quando a gente vê que a coisa já está bem organizada, já está bem conhecida, né? Então, gostei demais. Muito, muito clara a sua linguagem. Muito clara e analítico-comportamental. Né? Demais. Tem uma coisa que, se você conseguir, eu gostaria, você mencionou sobre uma mesa redonda de cuidadores. Lá na DIDRE tem um monte de coisa lá, é um mundo, né? É difícil. Se de repente você tiver alguma informação que ajude a achar lá onde eu tenho interesse, até nessa outra que você falou aí, essas 3 aulas lá, até porque eu tenho estágios assim com outra professora, que a gente trabalha num albergue com idosos, então a gente tem também estágio no hospital, que tudo envolve esse tipo de cuidado, né? Então, esse eu gostaria, se tiver um jeito de se dar uma ajudada, vai neste ano, sei lá, nesse tipo de evento, para não ficar uma coisa muito cega lá. Eu posso te passar depois? Claro, sem problema nenhum, sem problema nenhum. Mari, você tem o contato do Diogo, né?
Você me passa pelo WhatsApp, por gentileza? Uhum. Obrigada. Tá Daí eu te certo. mando, tá, Diogo? Sim, sem problema. E também. Eu mando do curso de adesão que eu dei, que tá Isso. legal, mando Putz. desse. Eu sou professora da DID com muito orgulho, assim, Uhum. também é um lugar que eu sinto que está bem alinhado com os meus valores, do que eu Uhum. gosto de ensinar. Uhum. Então, eu tenho algumas aulas e passo para vocês Ah, quando muito chegar, obrigado, muito tá? obrigado. E também agradecer o pessoal que está aí, né? Poderia ter Sim, dormido até mais tarde, que é extremamente reforçador também, mas ficou aqui, poderia ter saído, aproveitar, não sei aí, aqui está um dia muito gostoso, mas é isso aí, a gente faz escolhas pelos reforçadores e exato. escolheram aqui, que bom. Muito Então, bom, gente. é, Fico feliz também, viu? Então é isso. Vamos curtir o sábado? sim senhora, então Bora? tchau, tchau para vocês, Tá bom bom. Um sábado para abraço, todos, bom final pessoal. de semana, um Obrigada. abração. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom dia. Obrigada.